Existe um erro silencioso que destrói mais prosperidade do que a falta de talento, mais resultados do que a ausência de dinheiro e mais oportunidades do que a própria concorrência. Esse erro não parece fracasso no início. Pelo contrário, muitas vezes ele se parece com coragem, com ousadia, com iniciativa, com fome de vencer. Aos olhos de quem está de fora, parece até admirável. A pessoa se mexe rápido, decide rápido, entra rápido, fala rápido, promete rápido, investe rápido, muda rápido. Mas por trás dessa velocidade pode existir uma desordem interna que sabota tudo. Napoleon Hill deixou isso claro de várias formas ao falar sobre propósito definido, autodomínio, imaginação organizada, decisão, persistência e a arte de transformar desejo em riqueza concreta. O problema não é agir. O problema é agir antes da mente estar pronta para sustentar o peso da própria ação. O problema é avançar antes da estrutura interna estar alinhada com aquilo que você diz querer. E é por isso que tanta gente se frustra. Não porque fez pouco, mas porque fez cedo demais. Não porque faltou esforço, mas porque faltou maturidade mental para o momento da execução. Muita gente acredita que o sucesso pertence sempre a quem corre primeiro. Mas Hill ensinava, ainda que em outras palavras, que a vitória não pertence apenas ao mais rápido. Ela pertence ao que se move na hora certa, com direção certa, energia certa e intenção certa. Agir cedo demais pode atrasar resultados, porque coloca você em movimento antes de consolidar fundamentos invisíveis. E quando o invisível não está pronto, o visível desaba. É como construir o segundo andar de uma casa cuja base ainda está úmida. É como plantar sementes boas em um solo que ainda não foi limpo das ervas daninhas. É como tentar sustentar riqueza externa com uma identidade interna ainda treinada para o medo, para a ansiedade, para a carência e para a necessidade de provar valor a todo custo. Nesse estado, a ação vira ansiedade em movimento, e ansiedade em movimento não é progresso. Muitas vezes é apenas desperdício com aparência de produtividade. Napoleon Hill repetia que todo resultado começa com um propósito definido. Essa ideia parece simples, mas ela é mais profunda do que muitos entendem. Ter um propósito definido não é só desejar alguma coisa, não é só dizer eu quero prosperar, eu quero vencer, eu quero ter dinheiro, eu quero mudar de vida. Propósito definido é clareza emocional, intelectual e prática. É saber o que quer, por que quer, quanto quer, de que maneira quer, no que está disposto a se transformar para sustentar aquilo e o que não está mais disposto a tolerar. Quando alguém age cedo demais, geralmente ainda não tem essa definição consolidada. Age no impulso da dor, da comparação, da pressa, do medo de ficar para trás, do desespero de provar que está fazendo alguma coisa. E isso cria uma energia contraditória. A pessoa quer enriquecer, mas decide a partir do medo. Quer estabilidade, mas age a partir da inquietação. Quer construir algo duradouro, mas escolhe apressar processos por carência de validação. Essa contradição não passa despercebida pela vida. Ela aparece nos resultados. É por isso que às vezes duas pessoas entram na mesma oportunidade e só uma prospera. Não é porque uma foi escolhida pelo destino e a outra foi rejeitada. Muitas vezes é porque uma entrou quando já estava internamente preparada, enquanto a outra entrou apenas porque viu o movimento e teve medo de perder a chance. Uma decidiu, a outra reagiu, uma construiu, a outra se precipitou, uma estava em alinhamento, a outra estava em urgência, e a urgência produz decisões caras. Hill falava da importância da decisão firme, mas decisão firme não é decisão nervosa. Não é sair apertando botões porque sente que precisa fazer alguma coisa agora. Decisão firme nasce de um estado interno de convicção.
Convicção não grita, convicção organiza. Convicção não corre para impressionar, convicção permanece. Convicção não pula etapas, porque sabe que o tempo certo não é lentidão. O tempo certo é precisão. Um dos maiores enganos do mundo moderno é confundir velocidade com inteligência. Quantas pessoas já perderam dinheiro porque quiseram ganhar rápido demais? Quantas já arruinaram um negócio porque abriram antes de estruturar processos, antes de entender o público, antes de dominar o produto, antes de aprender a vender, antes de fortalecer a mente para suportar rejeição, instabilidade e adaptação? Quantas começaram algo com entusiasmo e abandonaram não porque aquilo não daria certo, mas porque entraram cedo demais e se cansaram de apanhar de um cenário para o qual ainda não estavam preparadas? E isso não significa que você deve esperar perfeição. Hill nunca ensinou perfeccionismo paralisante. Ele ensinou preparação interior aliada à ação persistente. Só que existe diferença entre agir com fé e agir com afobação. Agir com fé é avançar porque houve clareza, comprometimento e aceitação do processo. Agir com afobação é avançar para aliviar a angústia de não saber esperar. Existe um momento em que o desejo ainda é cru. Ele ainda não passou pelo fogo da disciplina. Ainda não enfrentou perguntas difíceis. Ainda não foi confrontado pela realidade. Ainda não amadureceu em planejamento. Ainda não se transformou em decisão respaldada por identidade. Nesse estágio, qualquer ação pode parecer heróica, mas muitas delas só servem para expor fragilidades. Isso atrasa resultados porque gera perdas evitáveis. Perde-se tempo corrigindo o que poderia ter sido prevenido. Perde-se energia emocional reconstruindo a autoestima depois de uma queda, que aconteceu não por incapacidade, mas por precipitação. Perde-se confiança. E talvez a perda mais perigosa seja essa. Porque quando alguém age cedo demais, quebra a cara e interpreta isso como prova de que não nasceu para aquilo, a pessoa não apenas perdeu uma tentativa. Ela começa a sabotar tentativas futuras. Ela cria uma narrativa interna de fracasso. Passa a desconfiar do próprio potencial. E então, o atraso se torna mais profundo, porque deixa de ser externo e vira psicológico. Hill entendia que a mente humana precisa ser treinada para sustentar conquistas. Isso vale para dinheiro, posição, influência, negócios, relacionamentos e propósito. Se a mente ainda é escrava do imediatismo, ela vai tentar colher antes do solo responder. Se ainda é escrava da comparação, ela vai correr atrás de movimentos que nem combinam com sua rota. Se ainda é escrava da ansiedade, vai transformar cada atraso em desespero e cada silêncio em sinal de derrota. Só que o sucesso verdadeiro exige um tipo de força que nem sempre aparece nos aplausos. Muitas vezes, ela aparece no intervalo, no tempo em que nada parece acontecer, no período em que você está sendo preparado enquanto pensa que está apenas sendo atrasado, no processo em que o invisível está sendo rearranjado para que, quando a porta abrir, você não entre como alguém imaturo diante de uma oportunidade grande demais para a estrutura que possui. Existe gente que recebe cedo demais e perde. Existe gente que cresce cedo demais e desmorona. Existe gente que aparece cedo demais e se confunde com a própria imagem. Existe gente que fatura cedo demais e revela hábitos mentais tão pobres que o dinheiro vira amplificador de caos. Hill sabia que a riqueza não é apenas o acúmulo de recursos. Ela é consequência de uma mente organizada. Uma mente capaz de pensar com precisão, sentir com domínio, decidir com responsabilidade e persistir com inteligência. Quando essa organização ainda não existe, agir cedo demais coloca o carro na frente dos cavalos. O movimento acontece, mas sem tração real. Há barulho, mas pouca construção. Há iniciativa, mas não continuidade. Há entusiasmo,
mas não sustentação. E tudo isso cobra um preço. Um exemplo claro disso está em quem inicia projetos movido mais pela excitação do começo do que pela disposição de permanecer quando a novidade acabar. No início, tudo parece inspirador. Ideias novas dão adrenalina. Promessas produzem sensação de poder. Sonhar alto gera combustível. Mas logo surgem detalhes, dificuldades, repetições, falhas, ajustes, recusas, dias sem retorno, cansaço, dúvidas, necessidade de aprender o que ainda não se sabe. É nesse ponto que se revela se a ação veio na hora certa ou cedo demais. Se foi na hora certa, a pessoa permanece, adapta, aprende, corrige e segue porque já tinha uma decisão enraizada. Se foi cedo demais, a pessoa se frustra, reclama, muda de direção, busca outra novidade, culpa o mercado, culpa a concorrência, culpa o algoritmo, culpa o timing, culpa tudo, menos a precipitação interna que a colocou ali sem lastro suficiente. Napoleon Hill também falava do mastermind, do poder da aliança certa, das associações inteligentes e da cooperação com pessoas capazes de fortalecer a direção da mente. Quem age cedo demais, muitas vezes também escolhe cedo demais as companhias, os parceiros, os sócios, os conselhos e as influências. Porque a pressa enfraquece o discernimento. A pessoa está tão determinada a começar logo que se alia a qualquer um. Acredita em qualquer promessa, entra em qualquer ambiente e aceita qualquer direção que pareça encurtar o caminho. Mais tarde, percebe que o preço da aceleração foi alto demais. Não bastava começar. Era preciso começar do jeito certo, com a base certa, com a influência certa, com a mente certa. E aí vem outra lição dura. Nem toda demora é perda. Muitas demoras estão te protegendo de alianças erradas, compromissos ruins e decisões que poderiam te custar anos. O homem ou a mulher que realmente prospera aprende a respeitar o processo de incubação interna. E isso não é passividade, isso é preparação poderosa. É o período em que você estuda mais do que fala, observa mais do que anuncia, calcula mais do que se exibe. Fortalece hábitos que ninguém aplaude. Desenvolve constância quando ainda não existe reconhecimento. Aprende a suportar silêncio. Aprende a ficar desconfortável sem se mover por desespero. Aprende a dizer ainda não para certas oportunidades, porque entende que o sim prematuro pode ser mais destrutivo do que o não temporário. Essa maturidade é rara. E justamente por ser rara, é tão valiosa. O mundo costuma celebrar quem se lança. Mas a história está cheia de exemplos de gente que se lançou sem estrutura. Brilhou por um instante e depois desapareceu. Hill não admirava apenas o impulso inicial. Ele admirava a construção de resultados permanentes. Existe uma pergunta que quase ninguém faz antes de agir. Não é apenas o que eu quero fazer. A pergunta certa, muitas vezes, é quem eu preciso me tornar para fazer isso sem me perder no meio do caminho. Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco da ansiedade externa para a estrutura interna. Ela obriga a pessoa a reconhecer que certos atrasos não são castigos, são treinamentos. Certas portas não se abrem porque ainda falta musculatura emocional, clareza de propósito, domínio de hábitos, inteligência financeira, resistência à opinião alheia e paciência estratégica. E quando falta tudo isso, agir cedo demais pode até produzir movimento, mas dificilmente produz legado. Pode gerar um começo, mas não uma obra. Pode gerar uma tentativa, mas não uma trajetória sólida. Há pessoas que sofrem porque sentem que estão atrasadas, quando na verdade estão sendo alinhadas. Outras sofrem porque se forçaram a correr antes da hora e agora confundem exaustão com incapacidade. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes deste tema. Nem todo fracasso prova que você não consegue. Às vezes, ele só revela que você foi cedo demais.
Nem todo não significa rejeição. Às vezes, significa estrutura em construção. Nem toda demora é desperdício. Às vezes, é lapidação. Hill compreendia que a mente precisa estar em harmonia com o propósito e com o plano. Quando ainda há barulho interno demais, agir amplifica o caos. Quando há alinhamento, agir amplifica o poder. Pense em uma flecha. Para ir longe, ela precisa ser puxada para trás. Quem não entende isso, olha o movimento e pensa que houve atraso. Mas o recuo era a condição da distância. Da mesma forma, muitos períodos da sua vida que parecem recuo são preparação para a precisão. O problema é que a maioria não suporta esse estágio. Quer provar, aparecer, mostrar, acelerar, anunciar, responder ao medo com movimento. Só que há momentos em que o maior ato de inteligência não é correr, mas consolidar. Não é entrar, mas preparar. Não é expandir, mas organizar. Não é colher, mas aprofundar raízes. E isso, embora menos glamuroso, é uma das chaves mais poderosas da filosofia de Hill. O invisível determina o visível. A mentalidade antecede a manifestação, a estrutura antecede o crescimento, a identidade antecede a riqueza. Por isso, agir cedo demais pode atrasar resultados porque transforma potencial em desgaste, desejo em confusão, oportunidade em sobrecarga e energia em dispersão. Você não precisa apenas de ação, você precisa de ação sincronizada com clareza, disciplina, autocontrole e propósito. Sem isso, a mesma atitude que deveria te levar adiante pode te jogar meses ou anos para trás. E aqui existe uma verdade que dói, mas liberta. Em muitos casos, o problema nunca foi falta de capacidade, foi excesso de precipitação. Você não era fraco, apenas ainda não estava pronto para a velocidade daquilo que tentou sustentar. Você não era pequeno, apenas tentou carregar algo grande demais sem fortalecer a base antes. Você não era incapaz, apenas confundiu urgência com chamado. Se isso toca você de alguma forma, talvez seja porque existe uma área da sua vida em que a pressa já te custou mais do que deveria. Talvez você tenha entrado cedo demais em projetos, decisões, relações, investimentos, promessas ou batalhas que exigiam uma versão sua mais preparada. Mas isso não significa condenação, significa revelação, porque quando você entende esse padrão, passa a construir com mais sabedoria. E a partir daí, o tempo deixa de ser inimigo, ele vira aliado. O intervalo deixa de ser punição, ele vira preparo. A espera deixa de ser vazio, ela vira alinhamento. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você para de agir apenas para aliviar a ansiedade e começa a agir a partir de convicção organizada, os resultados deixam de depender só da força do começo e passam a carregar o poder da permanência. No fundo, a pergunta não é apenas por que agir cedo demais atrasa resultados. A pergunta real é esta: você está se movendo porque está pronto ou porque está com medo de parecer parado? Você está decidindo porque encontrou clareza ou porque a ansiedade está te empurrando? Você está começando porque amadureceu a visão ou porque quer fugir do desconforto de esperar? Essas perguntas separam a precipitação da estratégia, e quem aprende essa diferença economiza anos de sofrimento desnecessário. Napoleon Hill não ensinava apenas a conquistar riqueza. Ele ensinava a se tornar o tipo de pessoa capaz de recebê-la e multiplicá-la. E esse tipo de pessoa entende algo essencial. Nem toda ação é avanço. Às vezes, o avanço verdadeiro começa quando você se recusa a agir cedo demais. Agora vem a parte que mais confronta a mente inquieta. Se agir cedo demais pode atrasar resultados, como saber quando o impulso é fé e quando é precipitação? Como discernir o momento certo sem cair na armadilha da paralisia? Como evitar que a prudência vire desculpa e que a coragem vire imprudência?
É aqui que a filosofia de Napoleon Hill se mostra ainda mais profunda, porque ela nunca foi sobre ficar esperando um sinal mágico. Também nunca foi sobre correr cegamente. Ela foi sobre alinhar desejo, pensamento, decisão, planejamento, autodomínio e persistência até que a ação se torne consequência natural de uma mente organizada. O problema é que muita gente quer pular justamente a parte invisível. Quer a colheita sem o processo de ordenação interna, quer a expansão sem a consolidação, quer a manifestação sem o domínio mental. E quando isso acontece, a pessoa não entra no jogo com força verdadeira. Ela entra com carência disfarçada de iniciativa. Uma das provas de que alguém está agindo cedo demais é a necessidade excessiva de anunciar antes de construir. Quando a mente ainda está insegura, ela procura confirmação externa para sustentar decisões internas que ainda não amadureceram. A pessoa fala demais, promete demais, conta planos demais, se expõe demais e, no fundo, está tentando emprestar força da reação alheia para uma visão que ainda não ganhou raízes dentro dela. Hill valorizava o poder da decisão silenciosa e firme. Nem tudo precisa ser proclamado antes da hora. Em muitos casos, falar cedo demais enfraquece a energia da execução. Porque parte da recompensa emocional que deveria vir do resultado é gasta na empolgação da antecipação. A pessoa sente uma falsa sensação de progresso só por ter comunicado a intenção, e então perde intensidade para construir. Isso também atrasa resultados. Não porque compartilhar seja sempre errado, mas porque quando feito cedo demais, pode substituir profundidade por performance. Outro sinal de ação prematura é a incapacidade de suportar os primeiros obstáculos sem duvidar de tudo. Quem entra na hora certa também sente dificuldade, também enfrenta resistência, também tem dias de incerteza, mas existe uma diferença essencial. A pessoa alinhada não interpreta a primeira barreira como invalidação do caminho. Já a pessoa precipitada, como ainda não consolidou a decisão, usa qualquer dificuldade como gatilho para pânico. O primeiro atraso já parece prova de fracasso. A primeira rejeição já parece humilhação. A primeira instabilidade já parece o fim. Isso revela que a ação foi mais impulsiva do que enraizada. Hill dizia que a persistência é o elemento que sustenta o desejo até ele se materializar. Só que persistência verdadeira não nasce num coração agitado pela urgência. Ela nasce numa mente que já aceitou o preço do processo. Muitas vezes, a pessoa acha que está pronta só porque está cansada da fase atual. Mas cansaço do presente não é o mesmo que preparo para o próximo nível. Esse é um erro sutil e perigoso. Alguém sofre na escassez e quer sair dela imediatamente. Alguém vive uma rotina que odeia e quer rompê-la logo. Alguém sente que merece mais e decide que precisa agir agora. Só que merecimento sentido emocionalmente não equivale a preparo construído na prática. Hill não ensinou que bastava desejar com intensidade. Ele ensinou que desejo precisa ser combinado com planejamento, fé, decisão, conhecimento especializado, imaginação organizada e trabalho persistente. Quando a pessoa pega apenas a chama do desejo e ignora os demais elementos, transforma a energia de mudança em movimento desordenado. E a desordem sempre cobra pedágio. Há também quem haja cedo demais porque não suporta a sensação de estar invisível. Isso é muito comum. Enquanto ninguém vê, ninguém comenta, ninguém reconhece, ninguém valida, a pessoa começa a sentir que não está avançando. Então ela acelera lançamentos, abre caminhos mal estruturados, assume compromissos acima da capacidade, aceita demandas que não combinam com sua essência ou se dispersa em várias frentes ao mesmo tempo. Tudo isso para sentir que está fazendo algo grande. Mas grandeza não nasce da aparência de movimento.
nasce de direção sustentada, e direção sustentada exige renúncia, exige dizer não para o deslumbramento prematuro, exige aceitar temporadas em que você parece pequeno por fora, mas está ficando forte por dentro. Hill compreendia que muitas conquistas morrem não por falta de oportunidade, mas por incapacidade de suportar o anonimato necessário antes da expansão. Existe um estágio da construção em que a coisa mais sábia que você pode fazer é preparar sem pressa, mesmo quando sua emoção implora por aceleração. Isso vale para negócios, conteúdo, carreira, finanças, liderança, espiritualidade e até relacionamentos. Quantas pessoas entraram cedo demais em uma sociedade porque estavam sedentas por crescer e depois passaram anos pagando caro por uma aliança errada? Quantas aceitaram um cargo sem estrutura emocional para liderar e acabaram queimadas pela pressão? Quantas começaram a ganhar dinheiro sem maturidade financeira e transformaram abundância em ciclo de desperdício? Quantas encontraram uma chance real, mas como ainda estavam presas ao padrão mental da escassez, sabotaram a própria expansão? Hill sabia que a mente subconsciente amplifica aquilo que domina a consciência. Se a consciência está dominada por medo, comparação, ansiedade e necessidade de provar, a ação levará consigo essa frequência interna. Você até pode abrir uma porta, mas entrará nela carregando um padrão que contamina o ambiente. É aqui que entra o autodomínio, uma das joias mais subestimadas da obra de Hill. Muita gente quer técnica de enriquecimento, mas despreza a disciplina emocional necessária para sustentar prosperidade. Quem não domina a si mesmo costuma agir cedo demais, porque responde ao desconforto com impulsividade. Sente dúvida, age. Sente medo, age. Sente pressão, age. Sente comparação, age. Sente carência, age. Só que nem toda resposta rápida é inteligência. Às vezes é apenas uma fuga elegante da necessidade de amadurecer. O autodomínio permite que você sinta a urgência sem obedecer à urgência. Permite que você reconheça a oportunidade sem se vender para ela antes de examinar seu preço. Permite que você espere um pouco mais sem sentir que está perdendo a vida. E essa capacidade muda destinos. Porque muitas derrotas não nascem da falta de vontade. Nascem da incapacidade de conter o impulso até que a ação esteja madura. Napoleon Hill também ensinava sobre fé aplicada. E aqui existe uma confusão perigosa. Muita gente chama de fé aquilo que, na prática, é precipitação espiritualizada. Diz que precisa dar um passo no escuro, que precisa se lançar, que precisa provar confiança. Mas fé não é desprezar princípios, fé não é ignorar sinais de desalinhamento, fé não é atropelar a realidade. Fé verdadeira anda junto com coerência. Ela não nasce do pânico, mas da convicção. Ela não precisa da adrenalina do risco desnecessário para se sentir viva. Pelo contrário, muitas vezes a fé mais madura se manifesta como serenidade para continuar preparando quando o ego quer correr, como firmeza para esperar quando a comparação quer te humilhar, como clareza para recusar atalhos que parecem promissores, mas exigem que você traia sua estrutura interna. Essa é a fé que constrói. A outra, muitas vezes, só dramatiza a insegurança. Se você olhar com honestidade para muitos atrasos da sua vida, talvez descubra algo desconfortável, porém libertador. Em alguns casos, você não foi impedido. Você foi preservado. Não perdeu a oportunidade certa. Perdeu a oportunidade para a qual ainda não estava pronto. Não foi abandonado pelo caminho. Foi poupado de sustentar um nível que poderia te esmagar. Isso não diminui sua dor, mas muda a interpretação. E interpretação muda energia. Quando alguém acha que a demora é rejeição, reage com revolta ou desespero. Quando entende que a demora pode ser lapidação,
passa a usar esse tempo para crescer por dentro. Hill acreditava profundamente que pensamentos dominantes moldam circunstâncias. Então, veja como isso é poderoso. Se você interpreta o intervalo como derrota, enfraquece sua mente e atrasa ainda mais o processo. Se interpreta o intervalo como preparo, fortalece sua identidade e transforma o tempo em investimento invisível. Há pessoas que perdem anos porque insistem em agir no mesmo padrão que já as feriu antes. Correm cedo demais, quebram, recuam, recuperam, correm cedo demais de novo, quebram outra vez e chamam isso de azar. Mas não é azar, é repetição inconsciente. É um padrão mental que associa movimento com valor e espera com fracasso. Enquanto esse padrão não for corrigido, a pessoa continuará desperdiçando ciclos. Ela não precisa apenas de uma nova oportunidade, precisa de uma nova relação com o tempo, com o processo e consigo mesma. Precisa aprender que aceleração sem base não é coragem, é vulnerabilidade mascarada. E a verdade é que o mundo não costuma perceber essa diferença. Muitos vão te aplaudir por se lançar. Poucos vão te ensinar a sustentar. Hill estava entre os poucos que apontavam para a raiz. Ele não queria apenas ver pessoas começando, queria vê-las vencendo de forma permanente. Como então reconhecer que chegou a hora certa de agir? Existem alguns sinais silenciosos. O primeiro é que você sente menos necessidade de provar e mais disposição de construir. O segundo é que a decisão deixa de depender tanto do humor do dia. O terceiro é que você aceita o processo sem romantizá-lo. O quarto é que a visão continua firme, mesmo depois que a emoção inicial diminui. O quinto é que você já não está apenas encantado com o resultado, mas comprometido com o preço. O sexto é que consegue ouvir conselhos sem abandonar sua direção a cada opinião. O sétimo é que seu impulso não nasce só da dor de onde está, mas da clareza de para onde vai. O oitavo é que você não precisa mais correr para aliviar a ansiedade, porque sua convicção te deu estabilidade. E o nono talvez seja o mais importante. Você entende que agir não é o mesmo que explodir. Agir pode ser um movimento simples, preciso, sóbrio, quase silencioso, mas sustentado por uma decisão que não negocia com a primeira dificuldade. Isso nos leva a uma virada profunda. O tempo certo quase nunca parece tão emocionante quanto o ego gostaria. Muitas vezes ele parece simples. Madura-se tanto por dentro que o passo deixa de ser dramático. Ele vira consequência. A pessoa não entra em êxtase só porque começou. Ela começou porque já vinha começando internamente há muito tempo. Quando o visível acontece, o invisível já vinha sendo construído em silêncio. Esse é o tipo de ação que Hill respeitaria. A ação nascida de preparação, de domínio mental, de propósito claro e de perseverança organizada. Esse tipo de ação não elimina desafios, mas reduz desperdícios. Não impede erros, mas evita os erros do desespero. Não garante facilidade, mas aumenta drasticamente a capacidade de permanência. E permanência inteligente vale mais do que explosões curtas de entusiasmo. Talvez você esteja em um ponto da vida em que sente vontade de acelerar tudo. Talvez esteja cansado de esperar, de se preparar, de organizar, de sentir que ainda não chegou onde gostaria. Mas preste atenção. Cansaço não deve ser o conselheiro das suas decisões mais importantes. Carência não deve escolher seus próximos movimentos. Comparação não deve definir seu ritmo. A urgência do ambiente não deve ser maior do que a sabedoria da sua construção interna. Você não precisa agir para parecer vivo, precisa agir para construir algo vivo. E isso exige outro estado de espírito, exige paz com o invisível, exige maturidade para suportar o antes, exige respeito pelo processo, exige confiança de que a raiz profunda produz fruto duradouro. Napoleon Hill
insistia na ideia de que grandes conquistas exigem transformação do indivíduo. Não basta querer uma nova vida com a velha estrutura emocional. Não basta pedir crescimento mantendo hábitos de precipitação. Não basta declarar prosperidade e continuar obedecendo impulsos que nascem do medo. A vida responde não apenas ao que você deseja, mas ao tipo de pessoa que você está se tornando enquanto deseja. Essa talvez seja a frase que resume todo este tema. Agir cedo demais atrasa resultados porque tenta forçar colheita sem transformação suficiente do semeador. E quando o semeador ainda não amadureceu, o campo sofre. Por isso, talvez o passo mais poderoso hoje não seja correr para fazer mais. Talvez seja parar e perguntar com brutal honestidade: o que em mim ainda quer agir apenas para aliviar desconforto? O que em mim ainda busca validação mais do que construção? O que em mim ainda quer resultados antes de desenvolver musculatura para sustentá-los? O que em mim ainda interpreta preparação como atraso? Essas perguntas não servem para te envergonhar, servem para te libertar. Porque o dia em que você para de idolatrar velocidade e começa a honrar alinhamento, alguma coisa muda de forma irreversível. Você deixa de entrar em guerras prematuras, deixa de aceitar oportunidades só porque brilham, deixa de confundir nervosismo com intuição, deixa de achar que toda demora é um ataque contra seu destino e começa a se tornar alguém capaz de reconhecer o momento certo. E quando o momento certo chega, você percebe, não porque houve um trovão no céu, mas porque existe paz junto da decisão. Existe firmeza sem desespero, existe clareza sem exibicionismo, existe força sem necessidade de espetáculo. Você sente que não está apenas tentando, está assumindo, não está apenas correndo, está conduzindo, não está apenas começando, está continuando por fora algo que já foi consolidado por dentro. Esse é o tipo de movimento que produz riqueza real. Não apenas dinheiro, mas riqueza de caráter, direção, reputação, consistência e poder de multiplicação. Então guarde isto com força. Nem tudo que te dá vontade de correr merece seu passo imediato. Nem toda oportunidade é para agora. Nem toda urgência é um chamado. Nem todo atraso é perda. Em muitos casos, a vida está só exigindo que você se torne capaz de sustentar o que pediu. E isso não é punição, é honra. Porque há coisas grandes demais para serem confiadas a uma mente desorganizada. Há portas pesadas demais para serem abertas por quem ainda se move só pela ansiedade. Há prosperidade séria demais para repousar em alguém que ainda não dominou o impulso de agir cedo demais. Se você aprender essa lição, economizará energia, tempo, dinheiro, confiança e anos de desgaste. Vai perceber que alguns dos maiores saltos da sua vida nascerão não da pressa, mas da precisão, não do barulho, mas da base, não da correria, mas da coerência. E quando isso acontecer, você entenderá algo que poucos entendem. O verdadeiro atraso não estava em esperar o tempo certo. O verdadeiro atraso estava em tentar colher antes de amadurecer. O verdadeiro atraso estava em agir cedo demais. E talvez a sua maior virada comece exatamente aqui, no instante em que você entende que nem toda pressa é força, que nem todo impulso é direção, que nem toda ação é avanço. Porque há momentos em que o maior ato de poder não é sair correndo para provar alguma coisa ao mundo. É permanecer firme o bastante para não se mover antes da sua mente, da sua fé, da sua identidade e da sua estrutura estarem alinhadas com aquilo que você pediu. Muita gente fracassa, não porque nasceu para perder, mas porque tentou viver uma estação que ainda não conseguia sustentar. Tentou colher antes de criar raiz. Tentou crescer antes de consolidar caráter. Tentou aparecer antes de desenvolver profundidade. E depois
chamou de derrota aquilo que, na verdade, foi precipitação. Mas quando você entende isso, algo muda. Você para de tratar o tempo como inimigo, para de se comparar com quem parece estar na frente, para de agir para aliviar a ansiedade e começa a agir com consciência, precisão, clareza e força interna. Napoleon Hill deixou pistas valiosas sobre isso o tempo todo. O desejo precisa de direção, a fé precisa de coerência, a decisão precisa de firmeza, a persistência precisa de propósito. E a ação, para produzir riqueza verdadeira, precisa nascer de uma mente organizada. Quando isso acontece, você não corre por desespero, você se move por convicção. Você não tenta impressionar, você constrói. Você não entra em qualquer porta. Você discerne qual porta combina com a pessoa que está se tornando. E essa diferença muda o destino de qualquer homem e de qualquer mulher. Então, se hoje você sente que algumas coisas ainda não aconteceram, não conclua rápido demais que a vida se esqueceu de você. Talvez ela esteja te preparando para não perder aquilo que pediu quando finalmente receber. Talvez o atraso que você tanto combateu esteja escondendo uma lapidação silenciosa. Talvez a porta não tenha aberto ainda, porque o seu interior ainda está sendo fortalecido para o peso da expansão. E se for isso, não despreze esse tempo. Use esse tempo. Cresça nesse tempo. Organize-se nesse tempo, porque quando a hora certa chegar, você não vai apenas tocar a oportunidade, você vai conseguir sustentá-la. E isso é muito mais poderoso. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está vivendo uma fase de espera e escreva nos comentários: eu não vou agir por ansiedade, vou agir por alinhamento. E se você quer aprofundar ainda mais esse tipo de transformação mental, veja o conteúdo especial que está na descrição e nos comentários fixados. Pode ser exatamente a próxima chave que faltava para a sua virada.